Neste vídeo, dando continuidade ao assunto do vídeo anterior, vamos continuar a falar sobre algumas das propriedades mais em pormenor sobre a utilização dos controles nos nossos formulários. Finalizei o vídeo anterior mostrando que nós podemos alterar, por exemplo, no caso dos labels, o cursor que aparece quando nós colocamos o rato por cima, através do painel das propriedades. Mas eu vou mostrar neste vídeo, de uma forma muito simples, como é que nós podemos fazer essa alteração diretamente no nosso código. Okay? Então, neste caso, se eu vou alterar aqui para AutoSize igual a false e vou propositadamente mudar o background color ou back color para uma cor que seja que nos permita, peço desculpa, ver aqui o espaço ocupado pelo label. Ora, então vamos alterar aqui para uma cor qualquer. Vamos colocar aqui laranja. Ora, eu posso então, como tivemos a ocasião de ver no vídeo anterior, alterar para qualquer um destes ícones que aqui aparecem. Ok? E eu posso fazê-lo simplesmente clicando e ele automaticamente vai ser alterado. Como podem verificar, ao executar a minha aplicação, ao inserir ali o cursor dentro do meu label, ele vai alterar. Mas imaginem que por qualquer motivo eu quero que essa alteração seja feita em runtime, isto é, quando a nossa aplicação está a ser executada e por sinal nós fazemos aqui uma alteração qualquer, que vamos já fazer este teste, e automaticamente o nosso label passa a ter este cursor. Ora, não podemos esquecer também que já agora estamos a falar no assunto, se nós tivermos o cursor definido para hand, nós podemos simplesmente colocar aqui o default. Escolhemos aqui, estão organizados mais ou menos com alguma lógica, mas está aqui o default. Não estão por ordem alfabética, mas tem aqui o default. Eu posso também escrever aqui default, e se a palavra estiver correta, pressionar Enter, ele vai automaticamente assumir aquele valor. Reparem então o que é que vai acontecer, cá está por default, ele vai assumir então a seta. Ora, o que vai acontecer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um botão, e neste botão eu vou simplesmente fazer o seguinte, reparem, vou aqui fazer um duplo clique, ok? Às vezes acontece esta circunstância no Visual Studio, isto é, eu estou a fazer um duplo clique e de uma forma muito automatizada, o Visual Studio deveria abrir automaticamente a parte do código e mostrar o evento clique do botão. Por vezes isso não acontece, eu faço aqui um duplo clique e ele não abre. Eu posso tentar verificar isso da seguinte forma, se eu clicar com o botão direito do rato, vai-me aparecer aqui a opção View Code, ou então a opção F7. Ora, se eu estiver aqui e pressionar F7, o que vai acontecer então é que o meu código vai aparecer. E neste caso, apesar do botão não nos apresentar de forma automática o evento clique, ele de facto é aqui criado e fica disponível para o podermos utilizar. Feito este reparo, vamos aqui então ver o que é que eu posso fazer. Neste caso, label 1 ponto, e agora vou atualizar o cursor. Ok? E o cursor é uma estrutura criada a partir de uma espécie de enumeração, ok? Que é uma enumeração chamada cursor. Ora, reparem então o que é que vai acontecer aqui. Quando eu colocar cursor é igual a, e agora reparem, temos aqui uma classe chamada cursores. Então vamos colocar cursores, ponto, e agora vamos poder escolher o cursor através do seu nome. Ora, se bem se recordam, a mão chama-se hand. Então vamos colocar aqui o hand e o ponto e vírgula. Então significa isto que quando eu executar o meu código, ao início o meu label não tem qualquer cursor alterado. Mas se eu clicar aqui no botão 1, ele passa a ter essa possibilidade. Okay? E desta forma nós vimos então que na esmagadora maioria dos casos nós podemos fazer a alteração das propriedades dos nossos controles, bastante para isso fazer a referência ao nome que eles contêm aqui. Alguns destes controles são apenas read-only. E o read-only significa que nós só podemos obter informações da sua configuração. Na esmagadora maioria dos casos, qualquer uma destas propriedades pode ser alterada através de código. Mas, em algumas circunstâncias, nós podemos apenas ler informações a partir dessas propriedades. E nós poderemos, eventualmente, se assim se justificar, ver alguma destas circunstâncias ao longo destes vídeos. Chama a atenção para um outro aspecto de detalhe visual apenas, que tem a ver com os botões, por exemplo. No caso dos botões, nós temos a possibilidade de alterar o seu aspecto visual. Genericamente ou por defeito, eles têm aqui
este aspecto que é atribuído automaticamente pelo próprio tema do nosso sistema operativo, mas nós podemos configurá-lo para ter aqui um aspecto diferente. Eu vou aqui aumentar para vermos melhor. Como podem ver, tem aqui este efeito mais ou menos tridimensional com duas escalas de cinza diferentes a fazerem aqui um aspecto mais ou menos espelhado. No entanto, se nós verificarmos aqui no nosso painel das propriedades, temos uma propriedade chamada Flat Appearance, Flat Style. Ora, o Flat Style permite-nos escolher aqui desta lista pendente qual é o tipo de aspecto que o botão terá. Ele, por defeito, tem o aspecto Standard, isto é, o aspecto normal. Se nós colocarmos System, não vamos ver grande alteração. Mas se colocarmos aqui, por exemplo, Flat, ele vai mudar de aspecto, vai ficar com o seu interior completamente limpo. Ora, é nesta circunstância que nós podemos alterar aqui o Flat Appearance. E se nós clicarmos aqui de lado, vamos expandir as propriedades. No Border Color, nós podemos selecionar uma cor diferente. Vamos escolher aqui, por exemplo, vermelho. E reparem o que é que aconteceu ao nosso botão. Ficou vermelho. Vamos executar a nossa aplicação para ver o que é que acontece. Reparem que ao entrar no meu botão, ele vai então mudar ali de cor. Portanto, tem uma cor que é atribuída ao evento Enter, ou Mouse Enter. Ora, onde é que nós vamos encontrar essas propriedades? Voltamos aqui ao Flat Appearance e vamos verificar que está aqui o Mouse Down, Mouse Over Back Color, Mouse Down Back Color, Border Size igual a 1. Ora, alteramos a cor. Se nós quisermos alterar a espessura da linha, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 e reparem, alterou radicalmente a espessura da linha. Vamos colocar menos, vamos colocar apenas 5. Se eu quiser alterar o Mouse Down Back Color, isto é, quando eu clico no meu comando, vamos colocar aqui cores radicalmente distintas, vamos colocar um amarelo, e no Mouse Over. O Mouse Over Back Color significa quando o meu mouse entra dentro do controle. Ora, o que nós vamos fazer aqui, temos border igual a red, vamos colocar aqui um laranja, para ver as diferenças. Vamos aqui executar, start, e reparem, se eu entrar, vamos ter um laranja, se eu clicar e mantiver o botão do rato pressionado, vamos ter amarelo. Se eu fizer apenas um clique, vamos ter aquele efeito. Obviamente que nós podemos, de uma forma mais ou menos criativa, jogar com estas cores. E jogar com estas cores significa também alterar uma cor que não faz parte aqui do Flat Appearance. Isto é, a cor que o controle tem por defeito. Onde nós vamos encontrar essa cor é aqui em cima, no Back Color. Okay? O Back Color vai nos indicar então qual é a cor que, de uma forma inicial, o nosso controle vai assumir. Ora, se eu quiser utilizar escalas de azul, eu posso simplesmente selecionar aqui, não no Costume, mas sim no Web. O Web tem aqui uma escala muito bem organizada de tons que estão aqui mais ou menos padronizados. E reparem, se eu quiser colocar aqui o Light Sea Green, eu tenho depois aqui uma versão mais clarinha e tenho uma versão mais escura aqui que eu vou utilizar da seguinte forma. Vou colocar Light Sea Green para a cor normal, vou depois escolher o Pale Turquoise para a cor quando eu entro dentro do botão e depois o Dark Slate Grey quando eu pressiono o botão. Vamos então colocar aqui o Light Sea Green como cor de fundo, fica de imediato selecionada. Vamos agora aqui ao Flat Appearance, vou alterar de Red para uma cor azul dentro daquela escala. Vamos, por exemplo, colocar aqui esta, tudo muito bem. Vamos colocar apenas aqui um. No Yellow, isto é, quando eu clico no botão, o que é que vai acontecer? Ele vai colocar também esta cor, o Dark. Okay? Vou pressionar aqui D, vamos, ok, não vai para lá, então vamos colocar aqui o Dark Slate Grey. E quando o meu cursor do rato entra dentro do control, ele vai aqui colocar o Pale Turquoise. Okay? Vamos verificar, reparem o que é que acontece, lá está, quando eu clico, fica o botão. E reparem que nós podemos então, de uma forma mais ou menos engenhosa, neste caso utilizando a nossa criatividade, colocar aqui um mecanismo de apresentação dos nossos controles ligeiramente diferente daquilo que é habitual. Finalmente, ainda neste vídeo, quero falar sobre duas propriedades que também são transversais à esmagadora maioria dos controles e que têm a ver com também a sua organização visual aqui no espaço. Se nós repararmos, nós temos aqui então no Visual Studio esta vantagem de termos a possibilidade de ter estes pequenos guias que nos vão permitir ajustando aqui
os controles, como podem ver, estas linhas de guia que nos permitem ajustar aqui à esquerda, à direita, etc., para alinharmos mais facilmente os nossos controles. No entanto, há aqui uma que não serve para alinhar, mas para manter a distância. E como podem reparar, quando eu me aproximo aqui do label, ali do botão, eu vou ter aqui uma linha que aparece aqui mais ou menos ao centro, dizendo, ok, alto, chegamos aqui ao limite. Obviamente que eu posso continuar a encostar o meu controle e para isso nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Será difícil fazê-lo correto porque ele automaticamente vai assumindo ali aquele alinhamento, mas se nós selecionarmos o botão e formos pressionando nas teclas do cursor do nosso teclado, nós vamos poder saltar de pixel em pixel e colocar o nosso controle na localização que quisermos, ok? No entanto, há uma outra forma, por exemplo, de nós podermos colocar vários botões agarrados uns aos outros. Ora, vamos aqui copiar e colar os botões. Reparem que se eu tentar encostar este botão, ele vai dizer, ok, atenção, estamos a entrar ali no perímetro de segurança, não vamos deixar que ele avance. Se eu avançar um bocadinho mais, ele vai já sobrepor-se. Não é isso que eu quero encostar o botão um ao outro. Ora, para isso, eu vou ter que utilizar aqui uma alteração que é o margin, ok? Eu tenho aqui o margin que, no caso dos botões, tem 3,3, ou ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 3. Significa margem, que neste caso está aqui, margem esquerda, cimo, direita e bottom. Isto é, esquerda, cimo, direita e fundo. Ora, como podem verificar, eu expandi aqui o margin e apareceram 5 elementos. O all, que significa para todos, um valor igual para todos, o que quer dizer que se eu colocar aqui 5, o que vai acontecer é que ele vai atribuir 5 a todos eles. Mas se eu quiser especificar cada uma das propriedades, eu posso especificá-la. Ora, se eu colocar aqui 0, eu vou ter, então, uma margem de 0. E reparem o que é que vai acontecer a este controle. Dir-me-ão o seguinte, bem, se eu agora arrastar este controle aqui, eu já o vou conseguir encostar ao botão 1. Ora, de facto não vou. Não vou porquê? Porque o próprio botão 1 ainda tem as margens igual a 3. Ora, se eu colocar aqui sim, igual a 0 e pressionar Return, neste momento, quer este botão 2, quer o botão 1, têm exatamente a mesma margem. Então, nesta circunstância, eu posso agarrá-los ali um ao outro, ok? E eles vão automaticamente fazer um snap, isto é, agarrarem-se um ao outro quando eu os arrasto. E, portanto, esta pode ser uma das formas interessantes, nós podermos reorganizar o nosso ambiente de desenvolvimento desta forma. Se, por exemplo, quisermos que todos os botões ou todos os labels estejam agarrados uns aos outros. Quero chamar também a atenção, neste caso, para a propriedade pathing, ou pathing, como lhe queiram chamar, porque ela também existe na esmagadora maioria dos controles que contêm texto. E neste caso estou a falar de labels, buttons, radio buttons, checkbox, etc. O pathing é, genericamente, a distância que o texto vai ter relativamente às margens do controle. Ora, o que vai acontecer então aqui é o seguinte, no meu label eu tenho o texto encostado à esquerda e ao topo. Mas se eu alterar aqui o meu pathing, vamos lhe chamar assim, para, por exemplo, 10, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou pressionar e o meu label vai quase para o meio. Ora bom, este é um efeito erróneo. Porquê? Porque, de facto, o avanço que aqui aconteceu foi um avanço de 10 pixels para a frente e 10 pixels para baixo. Se eu alterar o texto agora do meu label, reparem o que é que vai acontecer quando o texto chegar aqui a esta ponta. Eu vou aqui colocar texto, ok? E vou pressionar Enter. E reparem, o texto vai estar organizado num espaço interior do meu controle. Não vai estar encostado aos seus limites. Esta pode ser também uma função extremamente interessante para nós organizarmos de uma forma mais interessante as nossas aplicações. Reparem como o texto se vai ali organizando consoante eu faço aqui o pathing. Então, de uma forma resumida, nós temos neste caso aqui, o margin, que é a parte exterior do controle, isto é, a distância que ele mantém relativamente aos outros controles existentes no formulário, e depois temos o pathing, que é a margem do texto no interior desse próprio controle. No próximo vídeo continuaremos a falar sobre algumas mais propriedades que podem fazer toda a diferença nas nossas aplicações.